Recebi do vice-presidente da China, Wang Qishan, uma carta do presidente Xi Jinping, com os seus cumprimentos e vontade de ampliar a cooperação China-Brasil. E a China é o nosso maior parceiro comercial e podemos ampliar ainda mais as relações entre o nosso país e a China. Isso são palavras do presidente Lula. Dê um like, isso ajuda o canal. Um like ajuda o canal e não custa nada. Compartilhe as informações, assim você estará ajudando a outras pessoas. E também se inscreva no canal, não é? Se inscreva no canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. O presidente Lula é o único presidente que tem um mandato de 4 anos e 2 meses. O mandato dele aumentou 2 meses. Ele começou a trabalhar antes de assumir. No dia da posse, não teve 1 minuto de descanso, recebendo as autoridades que estiveram presentes, recebeu 21 chefes de estados e de governo. Tiveram presentes 125 países. A cerimônia de posse contou com a presença recorde de líderes estrangeiros. Foi um fato inédito. Estrangeiros que vieram para o Brasil, os líderes que vieram ao Brasil, isso representa o maior evento no Brasil com a presença de chefes de estados. Países de todos os continentes participaram da posse nesse domingo, 1º de janeiro. As delegações de 125 países, entre eles de Estado e representante de organismo internacional, realmente só o Lula foi capaz desse fato histórico. Mas uma pessoa que todos estavam esperando e ela não compareceu, foi o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Também dá para entender, eu acho. Eu, pelo menos, entendi que ele não vindo, tudo bem, porque a Venezuela não estava mantendo relações comerciais com o Brasil. Porque quando aquele genocida ficou sendo presidente, a primeira coisa que ele fez foi cortar as relações com o Brasil. O Brasil cortou as relações com a Venezuela. E tem outra. Além dele cortar as relações na época, ele queria fazer uma guerra. Ele queria fazer uma guerra entre os dois países. Mas veja bem como é as coisas. Mesmo assim, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, naquela época que os hospitais de Manaus não tinham oxigênio, ele foi o único país. E como ele faz fronteira com o Brasil, era mais perto, inclusive, de Manaus, ele mandou para Manaus, ele mandou oxigênio para Manaus. E evitou que morresse muita gente. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou de graça aos hospitais de Manaus
cilindros de oxigênio para suprir a falta e pessoas não morrer por falta de ar. Porque o presidente do Brasil, aquele genocida, conhecido como Bolsonaro, e o seu ministro da Saúde, que também era um criminoso, se recusaram a mandar cilindro de oxigênio para Manaus. Porque na época, o Bolsonaro, que era o presidente do Brasil, ele dizia que Covid era simplesmente uma gripezinha que passava logo. É uma gripezinha e passa logo. E tem outra, ainda ele falou, é uma gripezinha e deixa de ser frouxo. Quer dizer, ele deixou a população de Manaus sem oxigênio. E quem acabou salvando a população de Manaus foi justamente o país que não tinha relações com o Brasil, que era a Venezuela. E isso foi por ordem do seu presidente, Nicolás Maduro, que esses fascistas, terroristas, metem o pau. Mas vamos deixar para lá e vamos falar da posse de domingo. É o futuro governo da República Democrática do Brasil, porque agora aqui democracia impera no Brasil atualmente. Chega de fascismo, chega de ódio, agora é felicidade, é sorriso no rosto. Assumindo a responsabilidade, o Lula assumiu a responsabilidade de acabar com a fome no país. Isso é a primeira coisa que ele vai fazer, acabar com a fome. Eu sei que vai ser uma luta árdua, porque o Brasil está no fundo do poço. Mas dando esse primeiro passo para uma vida bem melhor para a população, agora vamos e venhamos compactuar com um grupo de jornalistas que está propagando que o governo do presidente Lula dê anistia para os criminosos genocidas. Dê anistias para esses terroristas. Eu penso o seguinte, que cometeu crime tem que se responsabilizar, tem que assumir e tem que responder por eles. Não tem nada de ser anistiado. Não podemos errar de novo. Já erramos no passado, quando os militares, na época da ditadura, eles barbarizavam. Eles mataram muita gente. Eles barbarizavam, torturavam e matavam. E foram todos anistiados. Chega de errar. Se tivéssemos feito lá atrás, como fizeram outros países, que outros países condenaram os criminosos, condenaram os militares que estavam cometendo crime, matando a população. E eles condenaram até governador, até presidente foi preso, porque participaram dos crimes. Foram tudo para a cadeia. Quem cometeu o crime tem que ser punido. Nada de anistia. E tem outra, foi na hora do discurso do Lula, na posse, o presidente Lula, quando estava discursando, a população estava gritando, anistia não, anistia não. Eram mais de 40 mil pessoas gritando, anistia não. Cometeu crime, tem que ser punido. E tem outra, tem um ditado que diz,
A voz do povo é a voz de Deus. Se o povo pediu não a anistia, não vai ter anistia. Criminoso tem que pagar pelo crime que cometeu. Criminoso tem que pagar. Exemplos. Olha bem, nós temos muitos exemplos. Por exemplo, né? Aqueles médicos que estavam propagando a cloroquina. São vários, centenas deles, por todo o Brasil. Eles eram contra a vacina. Eu não entendo como que um médico é contra a vacina. É contra a ciência. Se fosse uma pessoa ignorante, a gente até entendia. Mas um médico que passou pela universidade, ele ser contra a ciência. Tem o caso daquela médica, que era do Einstein, que ficou conhecido como Japinha da Cloroquina. Ela cometeu crime pra caramba. Inclusive, ela foi no Senado. Ela foi no Senado Federal. Ela cometeu muitos crimes. Tem que ser punida. Outro, também tem aquele hospital que estava fazendo experiência com um paciente, chamado Hospital Prevent Senior, que antecipava a morte de vários pacientes com a tal de cloroquina. Eles estavam fazendo lá uma mistura com cloroquina, com outras coisas, e os pacientes fazendo experiência nos pacientes. E anteciparam a morte de vários pacientes. Centenas de pacientes morreram nesse Hospital Prevent Senior. E tem também aquele monte, mas tem um monte de jornalistas que propagavam a cloroquina, inclusive grupos da Globo News. Tem jornalista lá que falava que a cloroquina era bom. O negócio é o seguinte: cometeu o crime, cadeia neles. Anistia nunca mais. Não podemos errar de novo. Porque se lá atrás tivéssemos feito justiça no Brasil, não estaríamos passando por toda essa desgraceira que nós estamos passando e que aconteceu no Brasil. E os fascistas saindo do bueiro, do esgoto. E também não teríamos um presidente genocida, fascista. Não teríamos um presidente fascista no poder. Um criminoso. Exemplo, teríamos, olha bem, não teríamos um general, um general do exército, de nome Heleno, cometendo crime todos os dias. E o Ministério Público não tomou nenhuma atitude, quer dizer, também cometendo crime de prevaricação. Teve um funcionário público que trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional e ele denunciou o Gabinete de Segurança. Ele falou que lá no gabinete todos eram criminosos, terroristas e perigosos. E eles eram chefiados pelo esse tal de general Heleno. E eram todos militares. E foi eles, inclusive, que organizaram aqueles atos terroristas em Brasília, que ficou conhecido como a Noite do Terror. Esse pessoal tem que ser criminalizado. Eles têm que ser criminalizados pelos atos que cometeram. Não podemos deixar passar em branco. Agora, eu acredito
sinceramente, eu acredito, eu acredito que a equipe que o Lula montou vai tomar todas as providências necessárias e cabíveis. Eu acredito no presidente Lula. E seremos felizes de novo. O povo está sorrindo novamente. E como é lindo ver o povo sorrir. Nossa, o povo, dia 1º de janeiro, todos eles com um sorriso no rosto, assim, que era pura felicidade. Pessoal, dê um like. Um like é importante. E se puder, compartilhe as informações. Você compartilhando as informações, você vai estar ajudando outras pessoas. E se inscreva no canal. Se inscreva, participa. Mande mensagem para o canal. Entendeu? Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E agora fico por aqui e um tchau. Estou indo.